Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é absolutamente central no direito processual civil brasileiro: os recursos para os nossos tribunais superiores. Entender o que é um recurso extraordinário e um recurso especial é simplesmente fundamental, porque são eles que garantem que a nossa legislação seja aplicada de um jeito só, de forma uniforme em todo o território nacional. Vamos começar com uma reflexão. Imagina só a seguinte cena. Um mesmo artigo de lei federal significa uma coisa para um tribunal em São Paulo e algo totalmente diferente para um tribunal lá na Bahia. Que tipo de segurança jurídica a gente teria se isso fosse a regra? Seria um caos, não é verdade? Pois é, a resposta é que essa situação seria insustentável. E é justamente para evitar essa confusão, essa bagunça interpretativa, que o nosso sistema jurídico criou os chamados recursos excepcionais. Eles funcionam como um grande mecanismo de controle para unificar o entendimento sobre a lei. E este aqui vai ser o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o papel desses recursos como guardiões. Depois, vamos mergulhar nos requisitos do recurso especial. Aí, a gente aborda aquele conceito-chave, o tal do pré-questionamento. Em seguida, as hipóteses de cabimento e, para fechar, a regra de ouro. A discussão é sobre direito e nunca sobre fatos. Vamos lá? A primeira coisa que tem que ficar clara é que a função do recurso extraordinário e do especial não é corrigir qualquer injustiça ou erro de julgamento. A missão deles é muito mais específica. É proteger a integridade e a aplicação uniforme tanto da Constituição quanto da lei federal. Antes da Constituição de 88, era o recurso extraordinário que fazia tudo isso sozinho. Mas com a criação do STJ, essa tarefa foi dividida. E essa divisão de tarefas é a base de tudo. Pensa assim, ao Supremo Tribunal Federal, o STF, por meio do recurso extraordinário, cabe dar a palavra final sobre a nossa Constituição. Já o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, via recurso especial, cabe a missão de uniformizar como a legislação federal é interpretada. Cada um é um guardião de um campo bem definido. Agora, vamos focar no recurso especial e nos seus requisitos de admissibilidade, que são bem rigorosos. É bom pensar neles como um verdadeiro filtro. Para que o STJ sequer comece a analisar o mérito do recurso, a parte precisa primeiro passar por uma série de barreiras, de portões obrigatórios. Vamos ver o primeiro grupo, os requisitos que são cumulativos. E aqui estão eles. São como três chaves que precisam ser usadas juntas. Faltou uma? A porta não abre. Primeiro, a decisão se quer recorrer precisa ser de única ou última instância. Segundo, ela tem que ter sido dada por um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. E terceiro, a matéria legal tem que ter sido pré-questionada. Se faltar qualquer um desses, o recurso nem é conhecido. Mas o que significa última instância? Na prática, quer dizer que todos os recursos que eram cabíveis nas instâncias comuns já foram usados. Não dá para pular etapas. A súmula 281 do STF é muito clara nisso. Se ainda cabia um recurso ordinário, tipo um agravo interno, e ele não foi usado, o recurso especial vai ser barrado. É preciso esgotar as vias ordinárias. Aqui vem uma dúvida clássica. E quando a decisão final vem de uma turma recursal de juizado especial? Lembra do segundo requisito? A decisão precisa ser de um tribunal. E, tecnicamente, turmas recursais não são tribunais. Então, como é que fica a uniformização da lei nesses casos? O sistema fica com essa brecha? Não. O sistema criou soluções específicas para isso. Olha só, nos juizados especiais estaduais, se a decisão contrariar a jurisprudência do STJ, o caminho é fazer uma reclamação para o Tribunal de Justiça local. Já nos juizados federais e da Fazenda Pública, existem ferramentas próprias, os chamados pedidos de uniformização. Cada um tem um caminho para buscar essa uniformidade. Muito bem. Vamos agora para o terceiro requisito cumulativo, que talvez seja o mais técnico e o que mais gera dúvidas na prática: o pré-questionamento. Esse é um requisito que deixa bem clara a natureza desses recursos. Eles estão ali para revisar a aplicação do direito e não para descobrir o direito pela primeira vez no processo. A ideia, em essência, é a seguinte: o STJ não pode analisar uma suposta violação a uma lei federal se o tribunal de origem nem sequer debateu ou decidiu sobre aquele ponto. A questão precisa ter sido pré-questionada, ou seja, levantada e decidida antes. Se o acórdão não falou nada sobre o assunto, o caminho correto é opor embargos de declaração para forçar o tribunal a se manifestar.
E essa exigência do pré-questionamento evoluiu bastante. No passado, com o Código de 73, o STJ era super rigoroso. A súmula 211 dizia que, mesmo que você entrasse com embargos, se o tribunal continuasse omisso, o pré-questionamento não acontecia. Era fatal. O STJ já era mais flexível e o novo Código de Processo Civil, de 2015, veio para resolver essa briga. E o ponto crucial é este: o artigo 1025 do novo CPC adotou a tese do pré-questionamento ficto. Hoje, basta que a parte oponha os embargos de declaração apontando a omissão. Mesmo que o tribunal rejeite os embargos e não analise a questão, pronto, para fins de recurso especial, o requisito do pré-questionamento já está cumprido. Isso, na prática, superou aquela antiga e rígida súmula 211 do STJ. Ok, então, conseguimos passar pelos 3 requisitos cumulativos, mas a jornada não acabou. Agora, a parte precisa demonstrar que o seu caso se encaixa em pelo menos uma das hipóteses específicas de cabimento que estão previstas lá na Constituição. Estes são os requisitos alternativos, ou seja, basta preencher um deles. Essas hipóteses estão todas no artigo 105, inciso 3º da Constituição. Basicamente, são 3 gavetas. A linha A é sobre ofensa direta à lei federal. A B é quando um tribunal valida um ato de um governo local que vai contra uma lei federal. E a C é o caso clássico de divergência jurisprudencial, quando tribunais diferentes dão interpretações opostas para a mesma lei. Dentro da primeira hipótese, tem um detalhe técnico, uma pequena diferença. Contrariar a lei é um termo mais amplo, que pega, por exemplo, uma interpretação errada da lei. Já negar a vigência é algo mais direto. É quando o julgador simplesmente ignora a lei que deveria ser aplicada, afirmando que ela não serve para aquele caso. E com isso a gente chega na síntese, no princípio fundamental que governa tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Se tiver uma única ideia que precisa ficar gravada da nossa conversa de hoje, que seja esta: os tribunais superiores não são uma terceira instância para ficar revendo prova. A súmula 7 do STJ é categórica, ela resume tudo. O STJ não vai reavaliar se a testemunha X estava dizendo a verdade, se o contrato foi mesmo assinado ou se o laudo do perito estava certo. Essa análise de fatos e de provas termina nas instâncias ordinárias. E o mesmo vale para o STF, que tem a sua súmula 279. Essa é a fronteira que não pode ser cruzada. Discutir qual é a interpretação correta de um artigo do Código Civil, isso é questão de direito, é permitido. Agora, tentar convencer o STJ de que o tribunal de origem errou na hora de valorar o depoimento de alguém, isso é reexame de fato, é vedado. A missão da STJ é unificar a tese jurídica, não refazer o julgamento. Então, para amarrar tudo, os recursos extraordinário e especial existem para unificar a interpretação da lei no país. O recurso especial, que é julgado pelo STJ, tem um sistema de filtros com requisitos cumulativos e também alternativos. E, acima de tudo, a regra de ouro. A discussão levada para lá deve ser estritamente sobre direito, nunca sobre a reanálise de fatos e provas. Se este material ajudou a organizar as ideias sobre o tema, siga o canal Resumos Rápidos, deixe sua curtida e compartilhe com os colegas que também estão nessa jornada do estudo do direito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!